Hoje eu tô aqui de noiva, no mês das noivas, que é o mês de maio, para contar para você uma história de uma forma que vocês nunca viram, sobre a Igreja Matriz de Santa Isabel. E para me ajudar a contar a história dessa majestosa igreja aqui da nossa cidade, eu trouxe para vocês o secretário de Cultura, Emerson Bicudo. Então conta pra gente qual é a ligação que a Santa Isabel tem com a paróquia Matriz de Santa Isabel. É isso mesmo, né, Débora? Pouca gente sabe, né, da onde vem o nome da nossa cidade, Santa Isabel. E ela vem justamente dessa rainha santa aqui de Portugal, né? O que acontece? Eu vou contar uma historinha rapidinho para você, Débora. Antigamente existia o Caminho do Ouro, de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, na verdade, onde evacuavam toda a extração mineral de Minas Gerais. Nesse caminho existiam alguns lugares de parada. E aqui, a nossa cidade é um desses lugares de parada. Mas acontece que uma dessas mulheres, ela era muito devota de Santa Isabel. Então ela construiu uma capelinha de sapê e colocou a sua imagem de Santa Isabel dentro dessa capelinha. Daí que vem o nome da nossa cidade. Por quê? Quando as pessoas passavam por aqui, falavam, para lá na capelinha de Santa Isabel, para lá na capelinha de Santa Isabel. Era um marco, entendeu? Era a passagem de tropeiros? A passagem de tropeiros, exatamente, que faziam esse transporte. E com o tempo, a fazenda que havia aqui, que era a fazenda do Morro Grande, começou a se chamar Vila de Santa Isabel, por causa dessa capelinha. Perfeito. Mas aí que a cidade nasce, antes da cidade nascer, vem a nossa paróquia de Santa Isabel, né? A Foi paróquia, da cidade ainda? Exatamente, em 1812, por isso a praça chama 1812, foi instituída a paróquia de Santa Isabel. E daí sim, a nossa matriz entra na história. Então a primeira coisa a ser feita foi o quê? Vamos tirar o cemitério. Então o cemitério é tirado daqui da praça 1812, né? Os corpos, né? Os restos mortais, que foi são levados, exatamente, são levados para o cemitério do Santíssimo, né? Então começa a construção. Mas a construção não começa de um dia para outro. Ela começa em 1908 e ela só passa a ser inaugurada no dia 24 de outubro de 1929. Certo? Perfeito. E ela foi construída maravilhosamente por um arquiteto e engenheiro chamado Luiz Mônaco, que também era maçom, e ele usou algumas ideias maçônicas para a construção dessa igreja, que é bem diferente da que a gente vê hoje, assim. Ela era toda gótica, ou seja, os vitrais eram pontiagudos, né? Havia apenas uma torre, né? E ela também não chegou a ser terminada, essa versão gótica, você acredita? Não. Ela não conseguiu, ela não passou pelos revestimentos, ela era mal acabada. Mal acabada, exatamente, essa versão gótica. Acontece que passa o tempo, né, vai chegando perto de 1960 e eles pensam em mudar a igreja. Já que eles teriam que fazer o revestimento da igreja, né, fazer os acabamentos da igreja, eles mudam completamente a arquitetura da igreja. Os vitrais, que eram as janelas que eram pontiagudos, eles vêm para ser redondinhos, né? Ficou arredondado. Exatamente. Entre a inauguração, né, e a reinauguração da década de 60, é construída então a nossa famosa escadaria. Porque antigamente não havia esse acesso, o acesso era feito pelas ruas laterais. Agora imagina as noivas de branco subindo as laterais no meio do bairro, no meio da chuva. Então era uma reivindicação muito grande que fosse feita uma escadaria aqui. Para as noivas. Para as noivas subirem, né? Então é por isso que ela foi conhecida como escadaria das noivas, porque elas subiam por aqui, né, em dias de chuva. Essa escada também, ela foi construída com os tijolos que sobraram da construção da Santa Casa. E a escadaria, ela tem muita história, né? Primeiro, que os adornos dela, que haviam também, nessas colunas, haviam adornos. Um era um lustre, né, uma espécie de abajur, né, redondo, e entre eles havia uma pinha. E as pinhas também têm um significado muito importante para a arquitetura, né? É desde a época faraônica, que significa, e a própria Igreja Católica usa a pinha também como símbolo de que o universo está em expansão. O universo, existe essa coligação entre as coisas. Pena que não existe mais. Então essa escada, ela foi palco de inúmeras coisas. Existem histórias, por exemplo, de um político, o Toninho da Pamonha, por exemplo, o famoso Toninho da Pamonha, que quando ele ganhou a eleição, ele subiu essas escadas de joelho. E assim, outras pessoas também, que até hoje ainda pagam promessas subindo essa escada. Incrível. Muito legal, né? E o mais legal também é que esse também, a Praça 1812, é hoje o palco da nossa Paixão de Cristo, né? A nossa peça aqui acontece há 25 anos e que eu chamo de Colina Sagrada, né? Justamente por ser essa coisa grega praticamente, a gente usa aqui como cenário, né, Débora? Maravilhoso. Vamos entrar para a igreja? Vamos entrar? Vamos conhecer a igreja.
E agora a gente vai falar um pouquinho das coisas que a gente tem aqui dentro da nossa paróquia. Por favor, Hélio. Isso mesmo. Então essa reforma, né, dos anos 60, que depois também teve uma outra reforma nos anos 2000, né? Que foi a última reforma. Foi a última reforma, exatamente. Mas nessa reforma dos anos 60, por exemplo, a gente teve a substituição dos pisos, que eram os pisos de piso hidráulica, foram substituídos. Mas na reforma de 60, né, em 1954, foram instalados esses vitrais que tem aqui na igreja, né? E que, se você observar, né, são imagens que têm o intuito da catequese, de ensinar os ensinamentos da igreja católica. Das passagens bíblicas, apóstolos. Mas eu gosto muito de uma história também daqui da Matriz, é que durante a Segunda Guerra Mundial caiu um avião aqui na cidade. Não acredito. Você acredita? Caiu bem ali onde era a Gabriela Freire Lobo. Só que antes de cair, ele começou a rodar a cidade de Santa Isabel. Ele começou a rodar justamente a torre da Igreja Matriz. Agora imagina a galera, o cidadão saindo da sua casa, olhando para o céu e vendo um avião rodando em volta da Igreja Matriz. Outro detalhe também que eu acho muito importante falar sobre a arquitetura das igrejas é que a maioria das igrejas tem um formato de cruz, né? Existe essa parte do corredor central e de repente 2 corredores que se afastam. E também que o nosso padre João Orlando também está sepultado aqui dentro, né? Que existe esse costume de sepultar os padres dentro das igrejas. Você sabe que eu tenho uma foto do padre João Orlando casando a minha mãe? Olha! A minha mãe, meu pai, aqui nesse altar, né? Essa foto foi de 1980 e quem tá casando, os meus pais, é o padre João Orlando. Todo isabelense, né, da nossa, tem essa foto, ou dos pais se casando aqui dentro da matriz, ou de batismo, né? Eu tenho aqui, o meu batismo foi aqui, né? Minha mãe também casou aqui. Eu acho que isso que é legal. A Igreja Matriz é um símbolo que remete à memória de todos nós, né? Um símbolo de amor, né? Amor, exatamente. União. E que bom que você resgatar também isso, né, pra gente estabelecer, porque isso mostra o nosso pertencimento a uma comunidade, né? A nossa identidade também está dentro desse Por prédio. Por isso amamos tanto nossa cidade. Exatamente. Né? Temos histórias aqui. Né? Exatamente, histórias. O seu nome é João Vitor. João Vitor. João Vitor, e você é historiador formado. E o que você faz exatamente aqui na igreja? Eu ajudo na preservação do relógio, dando as cordas, né? Porque senão o relógio para. E também na preservação dos sinos e na tradição, né? De tocar os sinos em tempos de festa. Então a gente vai subir até o sino. Gente, bora lá? Aqui no primeiro piso fica o coro. O que representa mesmo essa imagem, João? Então, aqui nós vemos, né, no coro, né, o vitral central, nós vemos Santa Isabel, né, entregando pão aos pobres, né, que era uma virtude, né, da Santa Isabel, né, de cuidado com os pobres. E aqui nós vemos, né, a oferta da Prefeitura Municipal de Janeiro de 1954. Como aqui é onde tocava as músicas, né? Os vitrais do coro também tem temas musicais. Por exemplo, esse vitral tem o Davi tocando a harpa, compondo salmos, né? E do outro lado nós temos o vitral do órgão, que é um anjo tocando um órgão, né? E os vitrais são feitos de uma técnica de aproveitar bem a luz solar, né? Com cores bem vibrantes e marcantes. Subindo as escadas de madeira, vamos para o segundo piso. Encontramos um espaço inacabado com paredes de tijolos. Olha isso aqui. Olha. Olha essa vista da torre, gente. Tá de frente lá para Montserrat, lá do outro lado. E uma boa parte da nossa cidade, né? Lindo. Vindo aqui, chegando no nível do relógio da igreja, gente. Olha isso. Aqui é o coração de todo o sistema do relógio, né? Ele foi inaugurado em 14 de maio de 1944, então esse ano, né, vai fazer aniversário o relógio. E ele funciona em 3 conjuntos mecânicos. Ele é a base do pêndulo e da gravidade. Aqui nós temos o conjunto mecânico das horas, dos segundos e dos minutos. E todo o sistema das engrenagens é ligado, né, por essas hastes até o mostrador do relógio, né? E vemos os ponteiros e tal. Em 15 minutos o sistema é liberado e os pesos vão descendo. Se o peso chegar no chão, o relógio para, porque ele funciona à base da gravidade, porque é um sistema mecânico. Esse sistema surge ali no final da Idade Média, ali por volta do século XV, XVI, com Galileu Galilei, na Suíça, na Itália. E de quanto em quanto tempo você vem da corda aqui? Por volta de 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias. Porque tem que vir, porque... Já viu um cuco, como funciona?
É como se fosse um cuco gigante, né? Porque é um sistema mecânico. São dos sinos, né? Porque eu sei que tem algo que tem a ver com Dom Pedro II, com o Império. Explica melhor pra gente essa questão, porque isso eu acho que é uma curiosidade muito grande que poucos isabelenses conhecem. Então, o que acontece é o seguinte, em 1861, teve na corte no Rio de Janeiro um evento chamado Exposição Nacional da Indústria. Foi um evento promovido pelo governo imperial, pela Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e pelo Imperial Instituto Fluminense de Agricultura. Por que foi esse evento? Esse evento foi um evento que tinha como principal objetivo demonstrar as tecnologias que tinham no Brasil na época e também as riquezas naturais, né? Esse evento foi convocado para preparar o Império do Brasil para a participação na Exposição Universal de 1862, que iria acontecer em Londres. Esses sinos surgiram durante uma competição desse evento, que tinha como principal objetivo demonstrar o melhor sino, a melhor peça com as melhores sonoridades. E nesse evento, nesse concurso, participou uma fundição chamada Florindo Gonçalves Coelho, que demonstrou, né, essa peça. E ela foi a premiada, né, porque tinha a melhor sonoridade. E desde então a fundição passou a ostentar o título de Fundição Imperial e passou a ter o direito de gravar em suas peças o brasão imperial e as medalhas comemorativas desse evento. O que demonstra que esse sino é um sino oficial. Basicamente 3 coisas. O brasão imperial, né, que ele tem um significado excepcional. O escudo sustentado pelo ramo de café e tabaco, que representa os maiores produtos da economia brasileira. No centro, a Cruz da Ordem de Cristo, que representa as caravelas portuguesas, o descobrimento do Brasil. A esfera milar, que representa as terras em ultramar, que no caso eram as colônias portuguesas. As 20 estrelas, que representam as 20 províncias do Império do Brasil. E a coroa imperial, que era o regime dominante, né? Que o imperador representava a unidade de todo o Brasil. Além do brasão imperial, nós temos uma medalha com efígie do imperador Dom Pedro II. E do outro lado, aqui, nós temos uma outra medalha, onde está escrito Prêmio conferido na Exposição Nacional de 1861. Esse sino é bem ornamentado, né? Demonstra a beleza, né, da época do Império. Desse lado nós temos uma cruz, que representa o catolicismo, a religião oficial do Império. E ele é ornamentado com florões, que representam as folhas de café, né? Se nas monarquias europeias as folhas de louro representavam o poder e a nobreza, no Brasil as folhas de café que representavam a nobreza, porque eram a economia, que era a eleição do novo sumo pontífice, o Papa Leão XIV, e como comemoração os 4 sinos foram repicados, né? Quando o Papa Francisco morreu, por exemplo, no dia 21 de abril, somente um sino foi tocado, bem devagar em forma de luto, né? Galera, agora a gente vai acompanhar o toque dos sinos.